As 7 Mulheres de Barba Azul. Anatole France. 1. Têm sido emitidas as opiniões mais diversas, mais estranhas e mais falsas sobre a famosa personagem vulgarmente chamada de Barba Azul. A menos sustentável delas talvez seja a que faz desse cavalheiro uma personificação do sol. Nisso se empenhou há uns 40 anos certa escola de mitologia comparada. Ensinava-se nela que as 7 mulheres do Barba Azul eram Auroras e seus 2 cunhados, os 2 crepúsculos da manhã e da noite, idênticos aos Dioscuros que libertaram Helena, raptada por Teseu. Aos que se sentirem tentados a acreditar nisso, é bom lembrar que o sábio bibliotecário de Agen, Jean-Baptiste Pérez, demonstrou em 1817, de modo muito especioso, que Napoleão jamais existiu e que a história desse pretenso grande capitão não passava de um mito solar. A despeito dos mais engenhosos artifícios de raciocínio, seria difícil acreditar que Barba Azul e Napoleão realmente não existiram. Hipótese sem melhor fundamento consiste em identificar o tal Barba Azul com o Marechal de Reis, justamente estrangulado sobre a ponte de Nantes, no dia 26 de outubro de 1440. Sem pesquisar com Salomão Reinach se o Marechal cometeu todos os crimes pelos quais foi condenado, ou se suas riquezas, cobiçadas por um príncipe ganancioso, teriam contribuído para sua perdição, nada em sua vida assemelha-se àquilo que se encontra na do Barba Azul. Isso basta para que ambos não sejam confundidos, nem que se faça de ambos uma única personagem. Charles Perrault, que por volta de 1660 teve o mérito de compor a primeira biografia desse senhor precisamente notável por ter desposado 7 mulheres, mostra-o como um completo acelerado e o mais perfeito modelo de crueldade jamais surgido no mundo. Permite-se, porém, duvidar senão de sua boa-fé, pelo menos da exatidão de suas informações. Talvez tenha sido prevenido contra sua personagem. Não seria o primeiro exemplo de um historiador ou de um poeta que se compraz em dar contornos escuros a seus quadros. Se temos de Tito um retrato que parece lisonjeiro, por outro lado, tem-se a impressão de que Tácito tisnou demais o caráter de Tibério. Macbeth, que a lenda e Shakespeare sobrecarregam de crimes, era na verdade um rei justo e sábio. Ele em absoluto não assassinou traiçoeiramente o velho rei Duncan. Este, ainda jovem, foi vencido numa grande batalha e encontrado morto no dia seguinte, num lugar chamado a Loja do Armeiro. Esse rei fizera perecer vários parentes de Grushno, mulher de Macbeth, o qual tornou a Escócia próspera, estimulou o comércio e foi considerado defensor dos burgueses e verdadeiro rei das cidades. A classe nobre dos clãs não lhe perdoou ter vencido Duncan nem ter protegido os artesãos. Ela então lhe destruiu e desonrou a memória. Depois de morto, o bom rei Macbeth passou a ser conhecido apenas através das narrativas de seus inimigos. O gênio de Shakespeare enraizou as mentiras deles na consciência da humanidade. De há muito eu desconfiava que Barba Azul era vítima de idêntica fatalidade. As circunstâncias todas de sua vida, segundo eu as via descritas, estavam longe de contentar-me o espírito e satisfazer a necessidade de lógica e clareza que permanentemente me devora. Ao refletir, eu encontrava aí dificuldades intransponíveis. Pretendia-se tão violentamente fazer-me crer na crueldade desse homem, que eu não podia deixar de ficar em dúvida. Não estava enganado a respeito desses pressentimentos. Minhas intuições, resultantes de certo conhecimento da natureza humana, deviam logo converter-se em certeza, fundamentada em provas irrefutáveis. Descobri na casa de um calceteiro de Saint-Jean-de-Bois vários escritos referentes a Barba Azul, entre outros seu livro de registros financeiros e uma queixa anônima contra seus assassinos, a qual, por motivos que ignoro, ficou mal parada. Tais documentos confirmaram-me na ideia de que ele foi bom e infeliz, e que calúnias indignas soterraram sua memória. Depois disso, assumi como obrigação escrever-lhe a verdadeira história, sem a menor ilusão quanto ao êxito de semelhante empreendimento. Esta tentativa de reabilitação está fadada, bem o sei, a cair no silêncio no ouvido. O que pode a verdade nua e crua contra o fastígio ofuscante da mentira? 2. Por volta de 1650, residia em suas terras, entre Compiègne e Refondes, o rico cavalheiro de nome Bernard de Montragaux, cujos ancestrais tinham ocupado os cargos mais importantes do reino.
Todavia, ele vivia distante da corte, na tranquila obscuridade que encobria então tudo que o olhar do rei não alcançava. Seu castelo de Giletes era abundante de móveis valiosos, de baixela de ouro e prata, de tapeçarias, bordados, que ele mantinha trancados em guarda-móveis. Não que escondesse os tesouros por medo de que se deteriorassem pelo uso. Ao contrário, era liberal e magnificente. Naqueles tempos, porém, os senhores levavam costumeiramente na província a existência assaz simples, fazendo seu pessoal comer à sua mesa, e aos domingos dançando com as jovens da região. Entretanto, realizavam em determinadas ocasiões festas suntuosas que contrastavam com a mediocridade da rotina cotidiana de vida. Impunha-se por isso que tivessem muitos belos móveis e belas tapeçarias de reserva. Assim o fazia o senhor de Montragaux. Seu castelo tinha a rusticidade do período gótico em que fora edificado. Exteriormente mostrava-se bastante rude e melancólico, com os restos de suas robustas torres abatidas quando das disputas do reino, ao tempo do falecido rei Luís. Oferecia no interior aspecto mais agradável. Os quartos eram decorados à italiana e a longa galeria do térreo, inteiramente ornada de altos relevos, pinturas e dourações. Numa das extremidades da galeria achava-se um cômodo, costumeiramente chamado de o pequeno gabinete. Charles Perrault designa-o apenas por esse nome. Não é despropositado saber que também o chamavam de gabinete das princesas desafortunadas, porque um pintor de Florença reproduzirá sobre as paredes as histórias trágicas de Dirce, filha do sol, amarrada aos chifres de um touro pelos filhos de Antíope, de Nilde chorando no Monte Si pelos seus filhos trespassados por flechas divinas, de Procris chamando sobre seu seio o dardo de Céfalo. As figuras pareciam vivas, e as lajes de pórfiro que pavimentavam o recinto pareciam tintas do sangue dessas desgraçadas mulheres. Uma das portas do gabinete abria para o fosso que não tinha água. As cavalariças formavam uma construção pomposa, situada algo afastada do castelo. Continha baias para 60 cavalos e abrigos para 12 carruagens de luxo. Mas, o que fazia de Giletes um ambiente residencial encantador eram os canais e os bosques, que se expandiam pelas cercanias e onde era possível entregar-se aos prazeres da pesca e da caça. Muitos habitantes da região só conheciam o senhor de Montragaux sob o nome de Barba Azul, pois era o único que lhe dava ao povo. De fato, sua barba era azul, mas era azul somente porque era preta, e pela intensidade do preto tornava-se azul. Não precisamos representar o senhor de Montragaux sob o aspecto monstruoso do tríplice tifão visto em Atenas, rindo com sua tripla barba cor de anil. Estaremos mais próximos da realidade comparando o senhor de Giletes aos comediantes ou padres cujas faces recém-barbeadas têm reflexos azulados. O senhor de Montragaux não usava barba em ponta como seu avô na corte do rei Henrique II, não a usava em leque como seu bisavô, posto na batalha de Marignan. Assim como o senhor de Touraine, trazia apenas pequenos bigode e pera. Suas faces pareciam azuis. Mas, apesar do que se acaba de dizer, esse bom senhor não tinha aspecto desfigurado nem causava susto por isso. Dava-lhe sim aparência mais máscula e, se lhe acrescentava ar algo rude, nem por isso as mulheres o detestavam. Bernard de Montragaux era belíssimo homem, grande, de ombros largos, corpulência robusta e boa pinta, embora rude e fazendo sentir mais o aroma das florestas do que das vielas e dos salões. Entretanto, é verdade que ele não agradava às senhoras tanto quanto seria de esperar, face à sua boa condição e riqueza. A culpa era de sua timidez e não de sua barba. As senhoras exerciam sobre ele irresistível atração e provocavam-lhe medo insuperável. Temia-as tanto quanto as amava. Eis a origem da causa inicial de todas as suas desgraças. Ao ver uma senhora pela primeira vez, ele preferiria morrer a dirigir-lhe a palavra e, fosse qual fosse o prazer que ela lhe causasse, permanecia à sua frente em desconcertante silêncio. Não deixava transparecer seus sentimentos a não ser pelos olhos, que fazia rolar de modo pavoroso. Tamanha timidez expunha-o a toda sorte de desgraças, impedindo-o acima de tudo de entabular relação honesta com mulheres modestas e reservadas, e deixando-o indefeso nas conjunturas mais críticas e arrojadas. Essa foi a infelicidade de sua vida.
órfão desde bem jovem, depois de repelir com certa vergonha e horror, que ele não conseguia superar, os partidos vantajosos e mais honrosos que se apresentavam, desposou uma senhorita Colette Passage, recentemente estabelecida na região, após ter ganhado algum dinheiro, fazendo o urso dançar nas cidades e nos vilarejos do reino. Ele a amava com o máximo de sua capacidade e todas as suas forças. E, para ser justo, tinha ela com que agradar, pois era robusta, farta de seios, tesa ainda bem fresca, apesar de crestada pela exposição ao ar livre. Grandes foram sua surpresa e alegria ao sentir-se de repente uma senhora da sociedade. Seu coração, que não era mau, deixava-se tocar pelas bondades de um marido de tão alta condição e de compleição tão vigorosa, que se lhe mostrava o mais obediente dos servidores e o mais apaixonado dos amantes. Ao cabo, porém, de alguns meses, ela se aborreceu de não mais correr mundo. Em meio às riquezas, cumulada de atenções e de amor, não encontrava ela prazer senão indo buscar o companheiro de sua vida erradia na jaula onde ele definhava, com uma correia no pescoço e um anel no focinho, e em lágrimas beijando sob os olhos. O senhor de Montragaux, vendo-a ensimesmada, acabou ficando também encabulado e seu abatimento só servia para aumentar o de sua companheira. As constantes delicadezas e cuidados que lhe voltava aborreciam o coração da sofrida mulher. Ao despertar certa manhã, o senhor de Montragaux não encontrou Colette ao seu lado. Em vão a procurou por todo o castelo. A porta do gabinete das princesas desafortunadas estava aberta. Foi atravessando-a que ela atingira os campos com seu urso. Dava pena ver a dor de Barba Azul. Apesar dos incontáveis mensageiros enviados à procura dela, jamais se teve notícias de Colette Passage. Chorava ainda o senhor de Montragaux, quando ocorreu de ele dançar, na festa de Guilettes, com Jeanne de Lacloche, filha do lugar-tenente criminal, a qual lhe despertou o amor. Pediu-a em casamento e teve imediato consentimento. Ela gostava de vinho e bebia-o além da conta. Essa inclinação aumentou de tal maneira que em poucos meses tinha a aparência de uma cara de bêbada encabeçando um odre. O pior é que esse odre, enraivecido, perambulava sem parar pelas salas e pelas escadas, gritando, blasfemando, soluçando e vomitando injúrias e vinho em cima de tudo o que encontrava. O senhor de Montragaux abatia-se de desgosto e horror. Mas depressa recorria à sua coragem e, com boa dose de firmeza e de paciência, empenhava-se em curar sua esposa de tão repugnante vício. Rogos, reprimendas, súplicas, ameaças, de todos os meios ele se valia. Nenhum resultado. Ele recusava-lhe o vinho de sua adega, ela ia buscá-lo fora e embriagava-se ainda mais vergonhosamente. Para tirar o gosto da bebida que lhe era tão apetitosa, ele mergulhava a erva dos gatos nas garrafas. Acreditando que quisesse envenená-la, ela atacou-o e enfiou-lhe na barriga 8 centímetros de uma faca de cozinha. Ele pensou que ia morrer, mesmo assim não perdeu sua costumeira doçura. Ela é mais digna de pena do que de censura, dizia. Um dia em que a porta do gabinete das princesas desafortunadas foi esquecida aberta, Jeanne de Lacloche, como de costume inteiramente alucinada, entrou, e vendo as pinturas pintadas na parede em atitude de dor e à beira da morte, tomou-as por reais e fugiu espavorida pelos campos, pedindo socorro. Ouvindo Barba Azul, que a chamava e vinha-lhe em perseguição, louca de terror ela se arremessou no poço e se afogou. Embora possa ser difícil de acreditar-se, a verdade é que o esposo, tamanha era-lhe a piedade da alma, condoeu-se com sua morte. Passadas 6 semanas do acidente, desposou ele sem cerimônias de Gone, filha de seu arrendado Traignel. Ela andava sempre de tamancos e cheirava a cebola. Era bem bonita, em que pese fosse vesga de um olho e manca de um pé. Mal se viu casada, essa guardadora de gansos, mordida de louca ambição, sonhava unicamente com novas grandezas e novos esplendores. Achava que suas vestes de brocados não eram assaz ricas, nem seus colares de pérolas assaz bonitos, nem seus rubis assaz grandes, nem suas carruagens assaz douradas, nem assaz vastos seus lagos, seus bosques, suas terras. Barba Azul, que nunca provara o gosto da ambição, lamentava o espírito orgulhoso da esposa.
sem saber, na sua candura, se o erro estava em pensar gloriosamente como ela ou modestamente como ele. Acusava-se quase da mediocridade de seu espírito que contrariava os nobres desejos da companheira e, de todo inseguro, ora aconselhava a gozar moderadamente dos bens do mundo, ora se estimulava a perseguir a riqueza beirando precipícios. Era ponderado, mas o amor conjugal sobrepunha-se-lhe à ponderação. Gigone pensava apenas em aparecer diante do mundo, em se fazer recebida na corte, em se tornar amante do rei. Não conseguindo isso, murchou de despeito e foi atacada por uma icterícia de que morreu. Barba Azul, mergulhado em prantos, construiu-lhe magnífico túmulo. Abatido por adversidades tão constantes, esse bom senhor talvez não quisesse mais escolher esposa. Todavia foi ele próprio escolhido para esposo pela senhorita Blanche de Gibelmex, filha de um oficial de cavalaria que tinha apenas uma orelha. Dizia que perdera outra a serviço do rei. A jovem era bem matreira e não perdia a ocasião para enganar o marido. Traía-o com todos os fidalgos dos arredores. Agia com tanta habilidade que o enganava em seu próprio castelo e até sob seus olhos sem que ele o percebesse. O pobre Barba Azul desconfiava de algo, mas não atinava com o que. Ela, que empregava todo cuidado em enganar o marido, infelizmente não foi suficientemente atenta para enganar seus amantes, quero dizer, para esconder-lhes que enganava uns com outros. Um dia, foi surpreendida, no gabinete das princesas desafortunadas, em companhia de um fidalgo que ela amava, por outro que ela amara e este, no ímpeto de ciúmes, transpassou-a com a espada. Horas mais tarde, a infeliz senhora foi encontrada por um serviçal do castelo, e com isso o terror que aquele aposento inspirava cresceu. O pobre Barba Azul, ciente de repente de sua enorme desonra e do fim trágico da mulher, não se consolou da segunda infelicidade, levando em conta a primeira. Amava Blanche de Gibelmex com singular ardor e mais carinhosamente do que amara Jeanne de Lacroche, Gigone Traignel e mesmo Colette Passage. Ao conhecimento de que ela o havia enganado assiduamente e que não mais o enganaria, sentiu tal dor e tal perturbação que, longe de apaziguar-se, redobravam de violência a cada dia. Tornando-se os sofrimentos insuportáveis, terminou por contrair uma doença que despertou o receio de que viesse a morrer. Depois de empregarem sem resultado diversos remédios, advertiram-lhe os médicos que o único remédio adequado ao seu mal era arrumar uma esposa jovem. Então ele se lembrou de sua priminha Angélia de Lagarantine, que julgou-lhe seria de bom grado outorgada, porquanto ela não possuía bens. Animava-se a tomá-la por esposa, porque era considerada simples e inculta. Traído que fora por uma mulher engenhosa, uma tola o tranquilizava. Casou-se com a senhorita Angélia de Lagarantine, mas deu-se conta do engano de suas previsões. Angélia era doce, Angélia era boa, Angélia amava-o. Não era naturalmente inclinada ao mal, mas as pessoas menos prendadas com facilidade a influenciavam a todo instante. Bastava dizer-lhe, faça isto senão o bicho pega, entre aqui senão o lobisomem a come, ou ainda, feche os olhos e tome este remedinho. E logo a inocente obedecia aos caprichos dos velhacos que dela queriam o que era natural querer, pois ela era bonita. O senhor de Montagu, enganado e ofendido por essa inocente, tanto ou mais do que havia sido por Blanche de Gibelmex, sofria ainda a infelicidade de sabê-lo, porquanto Angélia era por demais cândida para esconder-lhe o que fosse. Dizia-lhe, senhor, disseram-me isto, fizeram-me isto, tomaram-me isto, vi isto, senti isto. E, graças à sua ingenuidade, fazia padecer tormentos inimagináveis ao coitado do senhor. Ele a suportava sem esmorecer. Entretanto ocorria dizer a essa simplória criatura, você é idiota. E dar-lhe bofetadas. Tais bofetadas foram a origem da fama de sua crueldade, fama que nunca mais se apagaria. Um monge mendicante que passava por Guiletes, enquanto o senhor de Montragux caçava galinholas, encontrou a senhora Angélia costurando uma saia de boneca. O bom religioso, percebendo que ela era tão simples quanto bela, conduziu-a em seu burro, fazendo-a crer que o anjo Gabriel a esperava no meio da floresta para lhe pôr ligas de pérolas. Acredita-se que o lobo a devorou, pois nunca mais foi vista. Depois de tão trágica experiência, como pôde Barba Azul decidir-se a contrair nova união?
É o que seria incompreensível caso não se conhecesse o poder de belos olhos sobre um coração de boa cepa. Nosso honesto fidalgo encontrou, num castelo vizinho que ele frequentava, uma jovem órfã prendada, de nome Alix de Pontalcin que, privada de todos os bens por um tutor ganancioso, outra coisa não desejava a não ser fechasse num convento. Amigos dedicados intervieram para mudar-lhe a decisão e levá-la a aceitar a mão do senhor de Montragaux. Ela era realmente bela. Barba Azul, que prometia a si mesmo gozar entre seus braços de uma felicidade infinita, equivocou-se de novo em suas esperanças, padecendo desta vez uma decepção que, em razão de seu estado de ânimo, lhe deve ter sido ainda mais sensível do que todos os desgostos que sofrera com os casamentos anteriores. Alix de Pontalcin recusou categoricamente tornar efetiva a união a qual todavia havia dado consentimento. Em vão o senhor de Montragaux insistia para que ela se tornasse sua mulher. Ela resistia aos rogos, às lágrimas, às recriminações, esquivava-se às menores carícias do marido e corria a encerrar-se no gabinete das princesas desafortunadas onde permanecia só e furiosa noites inteiras. Jamais se soube a razão dessa resistência tão contrária às leis divinas e humanas. Atribuem-se ao fato de o senhor de Montragaux ter a barba azul. Mas o que dissemos há pouco a respeito dessa barba torna pouco plausível essa hipótese. De resto, é um assunto sobre o qual se faz difícil refletir. O pobre marido suportava os mais cruéis sofrimentos. Para esquecê-los, caçava enfurecidamente, esfalfando os cães, cavalos e picadores. Quando, porém, retornava exausto e sedento ao castelo, bastava-lhe a visão da jovem de Pontalcin para de pronto se lhe reavivarem as forças e os tormentos. Por fim, já não aguentando mais, ele pediu a Roma a anulação de um casamento que não passava de engodo. Obteve a segundo direito canônico e graças a belo presente ao Santo Padre. Se o senhor de Montragaux despediu a senhorita de Pontalcin com as mostras de respeito que se deve a uma mulher e sem lhe quebrar a bengala no costado, é porque tinha a alma forte, o coração generoso e porque era senhor de Sidigueletes. Mas jurou que dali em diante mulher nenhuma jamais entraria em seus aposentos. Feliz dele se tivesse mantido esse juramento até o fim. 3. Haviam-se passado alguns anos desde que o senhor de Montragaux despedira sua sexta mulher, e na região não se conservava mais do que vaga lembrança das calamidades domésticas desabadas sobre a casa do bom fidalgo. Não se sabia o que ocorrerá com suas mulheres, e sobre isso se contavam à noite na aldeia histórias de arrepiar os cabelos. Uns acreditavam nelas, outros não. Nessa época, uma viúva já idosa, a senhora Sidonie de Lespoice, veio com seus filhos morar no solar de Monte-Giro, a umas 2 léguas do castelo de Guiletes. Ignoravam todos de onde ela viera e quem fora seu marido. Por ouvir dizer, uns pensavam que ele tivera ocupações na Espanha ou em Savoia. Diziam outros que morrera nas Índias. Supunham muitos que a viúva possuía vastas terras, coisa de que alguns tinham sérias dúvidas. Seja como for, ela vivia luxuosamente, convidando a mansão de Monte-Giro toda a nobreza da região. Tinha ela 2 filhas, cuja mais velha, Anne, meio encalhada, era finória. Jeanne, a mais nova, em idade de casar, escondia, sob aparente ingenuidade, precoce experiência da vida. A senhora de Lespoice tinha também 2 rapazes de 20 e 25 anos, muito bonitos e bem apessoados, sendo um dragão e outro mosqueteiro. Tendo visto seu diploma, direi que este último era mosqueteiro negro. Não dava a perceber isso quando estava a pé, porque os mosqueteiros negros distinguiam-se dos cinzentos, não pela cor das vestes, mas pelo manto de seu cavalo. Tanto uns como outros usavam a sobreveste de tecido azul adornado de ouro. Reconheciam-se os dragões pelo tipo de gorro de pele cujo rabicho caía-lhes galantemente sobre a orelha. Os soldados eram tidos como patifes, como reza a canção. Os dragões estão chegando, salve-nos, mamãe. Em vão se buscaria nos 2 regimentos dos dragões de sua majestade tamanho libertino, tamanho parasita e tão baixo vigarista como Cosme de Lespoice. Ao seu lado, o irmão era um bom rapaz. Beberrão e dado ao jogo, Pedro de Lespoice agradava às senhoras e ganhava no carteado. Eram os únicos meios de vida que dele se conheciam. A senhora de Lespoice, mãe deles, exibia luxo em Monte-Giro apenas para pegar trouxas.
Na verdade, não possuía nada, devendo até os dentes postiços. Suas vestimentas, mobiliário, carruagem, cavalos e serviçais tinham-lhe sido emprestados por usurários de Paris, que ameaçavam retirá-los, caso ela não casasse logo uma de suas filhas com algum rico fidalgo. De sorte que a honesta Sidonie receava a qualquer momento ver-se nua em sua mansão vazia. Intimada a encontrar o genro, lançara prontamente suas vistas sobre o senhor de Montragou, que ela presumia simples, fácil de enganar, extremamente doce e inclinado ao amor sob uma aparência rude e fechada. As filhas afinavam com os desígnios dela e, em cada encontro, crivavam o pobre Barba Azul de olhares que lhe penetravam até o fundo do coração. Bem rápido ele cedeu aos encantos poderosos das duas jovens de Lespoice. Esquecido de seus juramentos, não desejava senão desposar uma delas, achando as duas igualmente belas. Depois de alguns protelamentos, resultantes menos de sua hesitação do que de sua timidez, dirigiu-se em grande pompa a Moët Giron e fez seu pedido à senhora de Lespoice, deixando a ela a escolha de qual das filhas lhe quisesse dar. Polidamente respondeu-lhe Madame Sidonie que o tinha em alta conta e que o autorizava a cortejar aquela das jovens de Lespoice que ele houvesse eleito. Saiba agradar, senhor, disse-lhe ela, serei a primeira a louvar seu êxito. Para se conhecerem, Barba Azul convidou Anne e Jeanne de Lespoice com a mãe, irmãos e uma chusma de damas e fidalgos para passarem 15 dias no castelo de Guilettes. Tudo foram passeios, caçadas e pescarias, danças, festins, banquetes e folias de toda a ordem. Um jovem senhor que as damas de Lespoice tinham levado, o cavaleiro de Lamerlos, organizava as batidas de caça. Barba Azul tinha as mais belas matilhas e as mais belas montarias da região. As damas rivalizavam em ardor com os fidalgos na perseguição do cervo. Nem sempre se confinava o animal, mas caçadores e caçadoras desgarravam-se em duplas, reencontravam-se e de novo desgarravam-se pela floresta. O cavaleiro de Lamerlos se evadia de preferência com Jeanne de Lespoice, e à noite retornavam todos ao castelo, emocionados com suas aventuras e contentes com o passatempo. Após alguns dias de observação, o bom senhor de Montragou escolheu definitivamente Jeanne, a caçula, que era mais louçã, o que não quer dizer fosse menos experiente. Cortejava a jovem o melhor que podia, falando-lhe pouco por falta de jeito, mas olhando-a com terríveis olhos revirados e extraindo do mais fundo de si suspiros capazes de abater um carvalho. Punha-se às vezes a rir, fazendo a louça tremer e os vitrais retinir. Entre todos os reunidos, apenas ele não percebia as insistências do cavaleiro de Lamerlos junto da filha caçula de Madame de Lespoice, ou, se as percebia, não via nada de mal nelas. Sua vivência com mulheres não era suficiente para fazê-lo desconfiado e ele não suspeitava daquela que ele amava. Dizia minha avó que a experiência na vida não serve para nada, e que a gente continua sendo o que sempre foi. Penso que ela estava certa e a história verdadeira que reconto aqui não se presta a desmenti-la. Barba Azul exibia nestas festas incomum magnificência. Chegada a noite, 1000 archotes iluminavam o gramado em frente do castelo, e mesas servidas por criados e criadas fantasiados de faunos e de dríades ofereciam tudo que os campos e as florestas produziam de mais agradável à boca. Ouviam-se ininterruptas belas sinfonias executadas pelos músicos. Prestes a findar a refeição, o professor e a professora, acompanhados dos garotos e das garotas da aldeia, apresentavam-se diante dos convivas e liam uma saudação ao senhor de Montragou e a seus hóspedes. Um astrólogo de chapéu afunilado aproximava-se das senhoras e preconizava-lhes os futuros amores pelas linhas de suas mãos. Barba Azul mandava servir bebida a todos os seus vassalos, distribuindo ele próprio pão e carne às famílias pobres. Receosa do sereno, às 10 horas da comitiva recolhia-se aos aposentos iluminados por uma infinidade de velas e onde havia mesas para todo tipo de jogos. Lansquenet, bilhar, ganha-perde, trou-madame, torniquete, pórtico, burro, bibibi, póquer, xadrez, gaimão, dados, faraó e calbas. Normalmente Barba Azul não levava sorte nos jogos, neles perdendo todas as noites elevadas quantias. O que podia consolá-lo de tão obstinado azar era ver as 3 senhoras de Lespoice ganharem muito dinheiro.
A caçula Jeanne, que apostava constantemente no jogo do cavaleiro de Lamerlos, amontava pilhas de ouro. Os 2 filhos de Madame de Lespoice obtinham também bons lucros no ganha-perde e no farol, sendo os jogos de maior azar os que lhes reservavam invariável boa sorte. Tais jogos avançavam noite adentro. Não se dormia nada durante esses entretenimentos divertidos e, conforme registra o autor da mais antiga história de Barba Azul, passavam a noite toda pregando-se peça uns aos outros. Para muitos eram essas horas as mais agradáveis do dia porque, sob o disfarce do gracejo, favorecidos pela penumbra, os que tinham mútua simpatia ocultavam-se no fundo de um quarto. O cavaleiro de Lamerlos disfarçava-se uma vez de diabo, outra de fantasma ou de lobisomem para assustar quem dormia, mas acabava sempre por esgueirar-se no quarto da jovem Jeanne de Lespoice. O bom do senhor de Montragaux não ficava esquecido nessas brincadeiras. Os 2 filhos de Madame de Lespoice enfiavam em sua cama pó de mico e queimavam-lhe no quarto substâncias que espalhavam fétido odor. Ou então penduravam sobre sua porta uma vasilha d'água, de tal sorte que o bom senhor não podia abri-la sem que lhe caísse na cabeça toda a água. Aplicavam-lhe enfim todo tipo de peças que divertiam os convivas e que Barba Azul suportava com sua natural complacência. Ele fez seu pedido, que Madame de Lespoice aceitou, embora dissesse que o pensamento de casar as filhas lhe dilacerava o coração. Celebrou-se o casamento em Montgiro, com extraordinária suntuosidade. A jovem Jeanne, de beleza surpreendente, inteiramente revestida de pontos de França e com penteado de 1000 cachinhos. Sua irmã Anne trazia vestido de veludo verde e bordados em ouro. A veste da Madame de Lespoice era de ouro frisado, com torçais negros e ornamentos de pérolas e diamantes. O senhor de Montragaux recâmara seu traje de veludo negro com todos seus graúdos diamantes. Estava de ótima aparência e expressão de inocência e timidez em agradável contraste com seu queixo azulado e seu elevado porte. Sem dúvida os irmãos da nubente estavam galante e afetadamente adornados, mas o cavaleiro de Lamerlos trajado de veludo rosa bordado de pérolas espargia brilho sem par. Logo após a cerimônia, os judeus que tinham alugado a família e ao rufião da noiva aqueles belos trajes e ricas joias retomaram-nos e os enviaram de posta para Paris. 4. Por um mês, o senhor de Montragaux foi o mais feliz dos homens. Adorava a esposa e olhava-a como um anjo de pureza. Ela era coisa bem diferente. Outros, porém, mais argutos que o pobre Barba Azul, ter-se-iam equivocado como ele. Tantas eram a esperteza e a astúcia dessa criatura, que se deixava docilmente conduzir pela Madame sua mãe, a mais velhaca de todo o reino de França. Madame essa que se acomodou em guiletes com a filha mais velha Anne, os 2 filhos Pedro e Cosme, mais o cavaleiro de Lamerlos, o qual não desgrudava da Madame de Montragaux, como se fosse sua sombra. Isso irritava um pouco o bom marido, que gostaria de guardar permanentemente sua mulher apenas para si, mas que não se ofendia com a amizade que ela demonstrava pelo jovem fidalgo, porquanto ela lhe havia dito que eram irmãos de leite. Charles Perrault conta que um mês depois de efetivada a união, Barba Azul viu-se obrigado a fazer uma viagem de 6 semanas para resolver importante negócio. Mas parece desconhecer as razões da viagem, levantando-se a hipótese de ter sido uma artimanha de praxe, a que recorreu o marido ciumento para surpreender a mulher. É bem outra a verdade. O senhor de Montragaux foi receber em Perche a herança de seu primo Outarde, posto gloriosamente por um tiro de canhão na Batalha das Dunas, enquanto jogava dado sobre um tambor. Ao despedir-se, o senhor de Montragaux insistiu com a esposa para que se distraísse ao máximo durante sua ausência. Convide suas boas amigas, madame, disse-lhe, e leve-as a passear. Divirta-se e coma bem. Entregou-lhe as chaves do castelo, deixando claro que, à falta dele, tornava-se ela a única e soberana senhora de todo o domínio de Guiletes. Aqui estão, disse ele, as chaves dos 2 grandes guarda-móveis. Eis a da baixela de ouro e prata, que não é para uso diário. Esta é de meus cofres, que guardam meu ouro e minha prata. Estas são das caixinhas de minhas pedras preciosas. E eis a chave mestra de todos os aposentos. Quanto a esta chavezinha, é a do gabinete da extremidade da galeria do piso térreo. Abre tudo e percorre tudo. Sustenta Charles Perrault que o senhor de Montragaux acrescentou. Mas proíba de entrar no pequeno gabinete do térreo,
proíbo-a tão terminantemente que, se lhe ocorrer abri-lo, não há o que não possa esperar de minha cólera. Ao redigir tais palavras, o historiador de barba azul comete o engano de aceitar sem critério a versão contada, depois dos acontecimentos, pelas senhoras de Lespoice. O senhor de Montragaux expressou-se de forma muito diferente. Ao entregar a chave do pequeno gabinete, que não passava do das princesas desafortunadas ao qual já nos referimos várias vezes, ele manifestou à sua querida Jeanne o desejo de que ela não entrasse num dos aposentos do castelo que ele considerava funesto à sua felicidade doméstica. De fato, por ele, a primeira e de todas a melhor de suas mulheres passara para fugir com seu urso. Nele, Blanche de Gibralmet subtraíra incontavelmente com diversos fidalgos. Aquele piso de pórfiro, enfim, estava manchado com o sangue de uma adorada criminosa. Não era isso tudo suficiente para que o senhor de Montragaux associasse à menção do gabinete cruéis recordações e pressentimentos maléficos. As palavras dirigidas a Jeanne de Lespoice expressaram as impressões e os desejos que lhe agitavam a alma. Ei-las textualmente. Nada tenho a ocultar-lhe, madame, e julgaria ofendi-la não lhe entregando todas as chaves de uma habitação que é sua. Pode assim entrar no pequeno gabinete, bem como nos outros cômodos desta moradia, mas, se acolhe minha palavra, não o faça, em consideração a mim e levando em conta os pensamentos sofridos que a ele associo e aos ruins presságios que tais pensamentos a minha revele nascem-me no espírito. Ficaria desolado se lhe ocorresse desgraça ou que de alguma forma eu pudesse provocar-lhe desagrado. E releve-me, senhora, estes receios, felizmente sem fundamento e fruto de minha ternura inquieta e de atento amor. Dito isso, o bom senhor beijou a esposa e partiu de posta para Perche. Ainda segundo Charles Perrault, as vizinhas e as boas amigas não esperaram fossem chamadas para ir à casa da jovem desposada, tanta era a impaciência que tinha de ver todas as riquezas da casa dela. Ei-las então afoitas percorrendo os quartos, os gabinetes, os guarda-roupas, uns mais belos e mais ricos que outros. Não se cansavam de exagerar e de invejar a felicidade da amiga. Os demais historiadores que trataram do assunto acrescentam que Madame de Montragaux não se distraía em vendo todas essas riquezas, impaciente que estava para entrar no pequeno gabinete. Nada mais verdadeiro e, como disse Perrault, tão premente foi sua curiosidade que, desconsiderando a impolidez de abandonar os convidados, ela desceu com tamanha precipitação uma escadinha secreta que por 2 ou 3 vezes receou quebrar o pescoço. Não há dúvidas quanto a isso. Mas o que ninguém disse é que toda a impaciência dela para entrar naquele lugar era porque ali aguardava o cavaleiro de Lamerlos. Desde que passara a morar no castelo de Guilettes, ela ia reunir-se com o jovem fidalgo no pequeno gabinete todos os dias, quando não 2 vezes, sem se cansar desses encontros tão pouco próprios de uma jovem casada. Impossível duvidar da natureza das relações desenvolvidas entre Jeanne e o cavaleiro. Não eram honestas, não eram inocentes. Por Deus! Se a senhora de Montragaux tivesse atentado apenas contra a honra do marido, teria por certo incorrido na censura da posteridade. Entretanto, o moralista mais severo lhe arranjaria desculpas. Alegaria em favor dessa mulher tão jovem os costumes da época, os exemplos da cidade e da corte, os prejuízos inevitáveis de uma educação ruim, os conselhos de uma mãe perversa, pois a senhora Sidonie de Lespoice apoiava os namoros da filha. Os sábios lhe perdoariam um tropeço de tamanha doçura para merecer seus rigores. Os erros dela haveriam de parecer demasiado comuns para serem tidos como grandes erros, acabando todos por pensar que ela agira como as outras. Não satisfeita, porém, de atentar contra a honra do marido, Jeanne de Lespoice não receou atentar contra a sua própria vida. Foi no pequeno gabinete, também chamado de Gabinete das Princesas Desafortunadas, que Jeanne de Lespoice, senhora de Montragaux, combinou com o cavaleiro de Lamerlos a morte de um esposo fiel e carinhoso. Mais tarde ela declarou que, entrando naquele recinto, viu pendurados os corpos de 6 mulheres assassinadas, cujo sangue ressecado cobria as lajes. E que, reconhecendo naquelas desgraçadas as 6 primeiras mulheres de barba azul, previra a sorte que a aguardava. Tratava-se no caso das pinturas nas paredes que ela teria tomado por cadáveres mutilados e seria então preciso comparar suas alucinações com as de Lady Macbeth.
Todavia, é de todo provável que Jeanne imaginou esse cenário hediondo para depois descrevê-lo e justificar os assassinos de seu esposo, caluniando a vítima deles. Ficou decidida a morte do Sr. de Montragaux. Algumas cartas que tenho sob os olhos forçam-me a crer que a Sra. Sidonie de Lespoice participou da trama. Quanto à sua filha mais velha, pode-se dizer que ela lhe foi a alma. Anne de Lespoice era a mais perversa da família. Permanecia alheia às fraquezas dos sentidos, mantendo-se casta em meio dos desmandos de sua casa. Não que fugisse de prazeres que julgava indignos dela, mas porque sentia prazer apenas na crueldade. Enliou seus 2 irmãos, Pedro e Cosme, na empreitada, prometendo-lhes um regimento. 5. Resta-nos descrever, com base em documentos autênticos e testemunhas confiáveis, o mais atroz, o mais pérfido e o mais covarde dos crimes domésticos cuja lembrança chegou até nós. O assassinato do qual vamos expor as circunstâncias só se poderia comparar ao homicídio cometido, na noite de 9 de março de 1449, de Guillaume de Flavy por Blanche de Verbreuc, sua mulher e moça frágil, pelo bastardo de Urbandas e pelo barbeiro Jean Boctillon. Sufocaram Guillaume com um travesseiro, espancaram-no a golpes de pau e sangraram-no pelo pescoço como a um bezerro. Blanche de Verbreuc provou que o marido havia decidido mandá-la afogar, enquanto Jeanne de Lespoice entregou a infames celerados um esposo que a amava. Relataremos os fatos tão sobriamente quanto possível. Barba Azul voltou um pouco mais cedo do que se esperava. É o que levou a crer muito falsamente que, presa das suspeitas de tétrico ciúme, queria apanhar a esposa desprevenida. Alegre e confiante, se alguma surpresa queria fazer-lhe, era uma surpresa agradável. Sua ternura, sua bondade, seu aspecto alegre e tranquilo teriam enternecido os corações mais ferozes. O cavaleiro de Lamerlos e toda a casta execrável dos Lespoice viram nisso uma oportunidade a mais para atentarem contra sua vida e se apossarem de suas riquezas, acrescidas agora de nova herança. A jovem esposa recebeu toda sorrisos, deixou-se abraçar e conduzir ao quarto conjugal, tudo fazendo ao gosto do excelente homem. Na manhã seguinte entregou-lhe um molho de chaves que lhe fora confiado. Faltava, porém, a do gabinete das princesas desafortunadas, chamado comumente de pequeno gabinete. Barba Azul reclamou abrandamente. Depois de desconversar, sob diversos pretextos, Jeanne lhe restituiu. Levanta-se aqui uma questão difícil de resolver sem sair do domínio restrito da história para entrar no campo incerto da filosofia. Charles Perrault diz categoricamente que a chave do pequeno gabinete era fada, o que significa que era encantada, mágica, dotada de propriedades contrárias às leis naturais, pelo menos como as entendemos. Ora, não temos provas em contrário. Aqui é lugar para lembrar o preceito de meu ilustre mestre, Clovis Lunes, membro do Instituto. Quando o sobrenatural se faz presente, o historiador não deve desprezá-lo. Limitar-me-ei, pois, a lembrar, a respeito dessa chave, a opinião unânime dos antigos biógrafos de Barba Azul. Afirmam todos que ela era fada. Isso é da maior importância. Ademais, essa chave não é o único objeto criado pelo engenho humano que acabou sendo visto com propriedades encantatórias. Abunda a tradição em exemplos de espadas fadas. A espada do rei Arthur era fada. A de Joana d'Arc era fada, segundo o testemunho irrecusável de Jean Chartier. E a prova que nos dá esse ilustre cronista é que, quando a lâmina se partiu, os 2 pedaços recusaram-se a novamente se unir, apesar de todo o empenho que fizeram os mais hábeis armeiros. Num de seus poemas, Victor Hugo fala de escadas fadas, sob as quais a gente sempre se perde. Muitos autores admitem até que existem homens fadas, que se podem transformar em lodos. Não buscaremos atacar crença tão viva e tão constante e evitaremos afirmar se a chave do pequeno gabinete era ou não fada, deixando ao leitor atento o cuidado de discernir nossa opinião a respeito, porquanto nossa reserva não implica nossa indecisão, nisso estando seu mérito. Onde, porém, nos encontramos em nosso próprio domínio, ou dizendo melhor, em nossa jurisdição, onde voltamos a ser juízes dos fatos, árbitro das circunstâncias, é quando lemos que essa chave estava manchada de sangue. A autoridade dos textos não se imporá sobre nós a ponto de nos levar a crer nisso. Ela não estava manchada de sangue.
Correrá sangue no pequeno gabinete, mas em tempo já distante. Quer o tivessem limpo, quer estivesse seco, a chave não podia estar manchada dele, e aquilo que, em sua perturbação, a esposa criminosa tomou por mancha de sangue sobre o aço era o reflexo do céu ainda todo purpúreo das rosas do amanhecer. O senhor de Montragaux também não deixou de perceber, ao ver a chave, que sua esposa havia entrado no pequeno gabinete. Observou de fato que a chave mostrava-se agora mais limpa e mais brilhante do que quando lhe a entregara, e concluiu que esse brilho só podia prover do uso. Brotou-lhe doída sensação e com um sorriso triste disse à jovem esposa: minha querida, você entrou no pequeno gabinete. Que disso não resulte nada de ruim nem a você nem a mim. Exala daquele quarto uma influência maligna da qual eu teria querido poupá-la. Se você sucumbisse a ela, eu ficaria inconsolável. Perdoa-me, mas quando a gente ama, fica-se supersticioso. Ainda que Barba Azul não a pudesse assustar com essas palavras, pois sua linguagem e sua atitude expressavam apenas melancolia e amor, a jovem senhora de Montragaux pôs-se a gritar desesperada: socorro! Estão me matando! Era o sinal combinado. Ao escutá-lo, o cavaleiro de Lamerlos e os dois filhos de Madame de Lespoice deviam atirar-se sobre Barba Azul e atravessá-lo com suas espadas. Mas o cavaleiro, que Jeanne ocultara num armário do quarto, surgiu sozinho. Vendo saltar armado de espada, o senhor de Montragaux se pôs em guarda. Jeanne fugiu espavorida e encontrou na galeria sua irmã Anne, que não se achava, como tem sido dito, numa torre, pois as torres do castelo tinham sido derrubadas por ordem do cardeal Richelieu. Anne de Lespoice esforçava-se para insuflar ânimo nos dois irmãos que, pálidos e indecisos, não se arriscavam a tão grande golpe. Jeanne, rápida e suplicante: depressa, depressa, meus irmãos, socorram meu amante. Então Pedro e Cosme acorreram contra a Barba Azul. Encontraram-no de joelhos sobre o cavaleiro de Lamerlos, a quem havia desarmado. Traiçoeiramente, pelas costas, eles lhe transpassaram a espada pelo corpo e ainda não se cansaram de golpeá-lo depois de morto. Barba Azul não tinha herdeiros. A viúva ficou dona de seus bens. Deu parte deles como dote para sua irmã Anne. Com outra parte comprou patentes de capitão aos dois irmãos, e o restante usou para casar-se com um cavaleiro de Lamerlos, que depois de rico, se tornou pessoa honestíssima. História verdadeira do Barba Azul Nantense ou do Marechal de Reis. Autor desconhecido. 1841. Este não é um conto feito para agradar. É a história escrita por um escrivão do século XV, e as provas autênticas encontram-se na prefeitura de Loira-Inferiore. Gilles de Reis, esse personagem pavoroso, ao qual se recusaria dar crédito, se todos seus crimes não tivessem sido constatados por provas irrefutáveis, conquistou em toda parte imensa celebridade sob o nome de Barba Azul. Sim, esse terrível Barba Azul, cuja vida foi resumida no conto para crianças, existiu de verdade, e foi na cidade de Nantes que recebeu o castigo por seus crimes. Tinha ele 7 castelos na Bretanha, e aquele cujas ruínas conservaram, mas sua lembrança chama-se ainda o Castelo de Barba Azul, às margens do Erdre, na propriedade onde se erigiram 7 túmulos em memória das 7 mulheres a que, segundo a tradição popular, ele deu morte em seus 7 castelos. Gilles de Reis, o Barba Azul Nantense, era um dos senhores mais ricos do século XV, mas foi também um dos mais audazes quando jovem. Belo, bem apessoado, de maneiras elegantes e cavalheirescas, foi companheiro de armas de Joana d'Arc, de Dunois, de Chaintraille, de Arthur de Richemont, contribuindo ao lado desses ilustres guerreiros para expulsar os ingleses do belo reino da França, sob o reinado de Carlos VII. A vaidade e a libertinagem logo tornaram indigno de ser par desses bravos todos e foram causa de todos os seus vícios. Ele queria ter a estatura de um rei. Possuía sua corte, sua capela. Não desfilava se não fosse com suntuoso cortejo, acompanhado da música de diversos órgãos. Em seus castelos só se viam festas, danças e festins. Sua rica fortuna inteira logo se desfez nessas loucas despesas e, para arranjar dinheiro, entregou-se ele ao demônio. Gilles de Montmorency e de Leval, barão de Reis, senhor de Blasen e Chemilé, da Benat, do Cottesmier, de Bourgneuf, da ilha de Bouin, tinha apenas 12 anos quando perdeu o pai.
ficou sob a guarda e tutela de seu avô materno, o senhor Jean de Craon, a quem sucedeu mais tarde nos domínios de Suzy, de Chantosse e de Ingrande. O jovem barão, rodeado de serviçais complacentes, preocupados em satisfazer-lhe todas as vontades, entregou-se cedo ao arrebatamento das paixões. Primeiro foi noivo da filha de Fouquet Painel, rico senhor de Amberger e de Brigbeck. Mal conheceu Gilles de Rais, a jovem cedeu a seu amor e morreu antes da celebração do casamento. Não se descobriu a causa de sua morte. Ele desposou em seguida, em legítimas núpcias, Catherine de Thouars, que viveu todavia em meio de tristezas, aflições, tormentos de toda sorte, e só escapou da morte fugindo. Eclodiu a guerra entre a Inglaterra e a França. O célebre Arthur da Bretanha, condestável da França, comandou a mais bela e mais valorosa nobreza bretã para expulsar os ingleses da França, ao lado de Joana d'Arc. Nessa ocasião Gilles de Rais deu prova da maior valentia, sendo nomeado Marechal da França. Foi então que sua vaidade se tornou incontida. Todos os dias ele promovia repastos esplêndidos, loucas orgias, músicas, danças. Desfilando, marchava em meio de seus cortesãos, de seus escudeiros, de seus pajens. Fazia-se acompanhar de 4 companhias de cavaleiros, soberbamente vestidos. Possuía seus músicos, dançarinos, suas mudas de cavalos e sua matilha, com falcoeiros e um bando de criados. O povo se exprimia à sua passagem, como se fosse o rei passando, e ele atirava-lhe dinheiro a mancheias onde quer que se detivesse, mantinha a mesa aberta a todos, enquanto seus cantores, músicos e dançarinos executavam mouriscas e baladas. Ricos e camponeses, vinham todos aplaudir essas brilhantes solenidades, ovacionando a magnificência do nobre senhor, por todos chamado de o Senhor da Barba Azul. De fato, sua bela barba, sempre cuidadosamente aparada, tinha uma espécie de reflexo azulado, fosse natural, fosse por efeito de essências que ele usava, e dava-lhe uma aparência própria que nenhum outro senhor possuía. Depois de seus altos feitos de armas contra os ingleses, voltou para Nantes, ficando em sua rica mansão de Suzy. Daí ele se deslocava muitas vezes aos seus castelos d'Airdre, de Machecoul, de Chantosse, de Tiffauges. Não tardou e suas doidas despesas absorveram-lhe todas as rendas. Seus bens foram vendidos. Mesmo assim ele não cessou de distribuir ouro e prata. Entretanto, as fontes de onde os extraía secaram e ele imaginou criar novas por meio da magia. Aderido à superstição de seu tempo, jurou obedecer ao diabo em troca da recuperação de sua fortuna. Mandou vir de Florença um célebre mágico de nome Prilati, que mantinha relação com o demônio. Tutelado por esse homem que o iludia, Gilles de Rais buscou os meios de ter ouro, invocando Satanás. Essa horrível invocação só se concretizava através de espantosas libertinagens. Várias mulheres desapareceram nos diversos castelos do Barba Azul bretão. Isso não bastou. Foi com o sangue de crianças que Prilati lhe ordenou fazer novas invocações ao demônio. De toda parte crianças foram carregadas, e suas mães, desoladas, em vão as procuravam. Desconfiou-se por fim de Gilles de Rais, e onde quer que ele apareça, com pavor se foge de Barba Azul. Esse aposto converte-se no de um homem em toda parte perseguido como ente pavoroso. Então a população inteira de Nantes levanta-se indignada e encolerizada, reclamando as jovens e crianças carregadas por Barba Azul. Mas, fica-se surdo diante de tantos prantos, porque nenhum poder ousa acusar o assassino. Redobram-se os clamores e o grande inquisidor da França vem finalmente a Nantes a fim de investigar o marechal. Foi um acontecimento histórico no país quando se soube da prisão do Marechal de Rais. De todo lado acorriam à sua passagem para contemplar o grande criminoso, cujo simples nome tanto medo havia provocado. Testemunhas foram ouvidas, e Gilles de Rais se viu obrigado a comparecer, no dia 8 de outubro de 1440, na Torre Nova do Castelo, toda revestida de negro, diante da corte eclesiástica, presidida por Jean de Malestroit, bispo de Nantes. O grande inquisidor acusou-o de ter invocado os demônios, fazendo-lhe sacrifícios e cometendo crimes abomináveis para obter o que desejava, especificamente, oferecendo-lhes o sangue de criancinhas.
Ele se declarou tomado pelo espírito maligno e esquecido da sua salvação para ousar apoderar-se de grande número de pobres inocentes dos dois sexos, matá-los ou mandar matar por seus cúmplices, e ter queimado seus corpos e lançado as cinzas em diferentes lugares. Muitas mães estavam presentes e acusaram Giles de Rais de ter matado seus filhos. Clamavam por vingança. Ele recusava-se responder, dizendo aos juízes: vocês são todos torpes, e eu prefiro ser enforcado a responder a semelhantes juízes. Infeliz pecador, exclamou o bispo de Nantes, não enxergas a enormidade de teus crimes? Não vês o quanto é culpado aquele que, tendo sido ligado ao destino dos anjos e cujos olhos foram abertos à claridade celeste pelo batismo da fé católica, abandonou a alma a vergonhosos erros para satisfazer sua vaidade e seu orgulho? Esquece Satanás e suas obras em nome de Deus, confessa teus crimes e arrepende-te. Ouvidas tais palavras, todos os presentes caíram de joelhos chorando. Comoveu-se então Giles de Rais. Os remorsos encheram-lhe os olhos de lágrimas e do desespero de uma multidão de coitados dos dois sexos, tanto da cidade como da diocese de Nantes, chamados para testemunhar e que, em clamores doloridos, lamentavam o desaparecimento e a morte de seus filhos. E tantos crimes tinham sido cometidos por mais de 14 anos. Giles de Rais não resistiu à menção de tantos crimes abomináveis. Lançou-se de joelhos, vertendo lágrimas amargas, e declarou que ia confessar tudo. Tendo seu cúmplice Prelati sido posto diante dele, os dois confessaram seus crimes hediondos. O grande inquisidor ordenou então fossem ambos reconduzidos à prisão. Giles de Rais disse a Prelati, abraçando-o e em lágrimas: adeus, meu amigo. Jamais nos veremos de novo neste mundo. Rogo a Deus te dê boa paciência e conhecimento. Fica seguro, com a boa esperança em Deus, que haveremos de nos rever na grande alegria do paraíso. Ora a Deus por mim e eu rezarei por ti. No sábado, dia 22 de outubro de 1440, a corte se reuniu solenemente na enorme sala da torre, e Giles de Rais, entrando e pondo-se de joelhos, disse ao povo: meus irmãos, todas as atrocidades de que me tornei culpado perante Deus e os homens provede que, desde minha mais tenra juventude, não foi posto freio algum a minhas paixões. Vocês todos que têm filhos, eduquem-nos na prática da virtude. Desde minha juventude, não parei de entregar-me a todas as libertinagens, praticando todo o mal que podia, aplicando o meu espírito na execução de atos ilícitos e desonestos. Vocês todos que me ouvem, pais e mães, amigos, parentes, deem exemplo de bons costumes aos filhos educados ao seu lado, do contrário vocês serão responsáveis perante Deus pela perda da alma deles, porque do outro modo eles cairão em pecado, assim como eu. Acima de tudo, que eles não se entreguem ao trazer do vinho e da mesa, nem à ociosidade, que são a fonte de meus crimes, dos quais peço perdão a Deus, ao meu Redentor e aos pais de todas as crianças que tão cruelmente assassinei. Essa confissão surpreendente, que não nos atrevemos reproduzir inteiramente, tanto é ela aterradora, provocou na multidão uma emoção impossível de descrever. Tudo o que se ouvia eram gemidos e soluços. Depois, a assembleia toda se ajoelhou em preces, enquanto o bispo de Nantes, mãos erguidas ao céu, implorava a misericórdia do Todo-Poderoso. Em seguida pronunciou a sentença do grande culpado, como herético, relapso, traidor e culpado perante Deus e perante os homens, declarando excomungado e condenado a morrer. Giles de Rais pediu para confessar-se e o padre carmelita Jean Juvenal ouviu. Na manhã seguinte, a sentença foi repetida na grande sala do Beaufort. No dia 26 do mês de outubro, em meio a uma procissão geral, Giles de Rais foi conduzido ao suplício no Prado da Madalena, com seus cúmplices, em número de 2, e as 3 cabeças rolaram em justa expiação de tantos crimes. O corpo de Giles de Rais foi levado para a igreja dos Carmelitas. Assim morreu o terrível Giles de Rais, apelidado Barba Azul Nantense. Segundo o costume da época, diz um historiador, os pais e as mães de família que tinham ouvido a confissão jejuaram 3 dias para que ele merecesse a misericórdia divina, e aplicaram em seus filhos a pena do chicote, a fim de que retivessem na memória a lembrança desse terrível castigo. Ergueu-se uma cruz de pedra no local da fogueira onde pereceu Giles de Rais.
foi substituída por uma capela da qual ainda se vêem vestígios na entrada da calçada do hospital, junto do portal do hotel. Deus desse lado, onde se percebia recentemente um nicho que abrigava a Virgem Santa entre São Giles e São Laúde. Durante longo tempo essa imagem foi conhecida sob o nome de a Boa Virgem de Creylaite. É a derradeira lembrança do Barba Azul nantense. Barba Azul. Charles Perrault. Era uma vez um homem dono de belas casas na cidade e no campo, baixela de ouro e prata, móveis ricamente bordados, carruagens inteiramente douradas. Mas, para sua infelicidade, tinha a barba azul, o que o tornava tão feio e assustador que todas as mulheres, jovens e adultas, fugiam dele. Uma de suas vizinhas, senhora distinta, tinha 2 filhas belíssimas. Ele pediu-lhe uma delas em casamento, deixando que ela mesma escolhesse aquela que lhe quisesse ceder. Nenhuma delas o queria, empurrando uma para a outra, incapazes de decidir ligar-se a um homem de barba azul. Ademais, desgostava-as o fato de ele já ter desposado várias mulheres, e não se sabia o que havia acontecido a elas. A fim de que se familiarizassem, Barba Azul levou-as, com a mãe, mais 3 ou 4 de suas melhores amigas e alguns jovens da vizinhança, a uma de suas casas de campo, onde permaneceram por 8 dias completos. Eram só passeios, caçadas e pescarias, danças, festas e banquetes. Não se dormia, passando-se as noites na troca de brincadeiras mútuas. Tudo transcorria tão bem que a caçula começou a achar que o senhor da propriedade já não tinha a barba tão azul e que era pessoa muito correta. Foi então só voltar à cidade e o casamento se realizou. Ao cabo de um mês, Barba Azul disse à mulher que se via obrigado a fazer uma viagem de pelo menos 6 semanas à província, por força de importante negócio. Pedia-lhe que se divertisse à vontade durante sua ausência, que chamasse suas boas amigas e se quisesse as levasse em passeios pelos campos e fizesse sempre boas refeições. Aqui estão, disse, as chaves dos 2 grandes armários, as das baixelas de ouro e prata não de uso diário, as de meus cofres onde se acham meu ouro e meu dinheiro, as das caixinhas de minhas pedras preciosas, e a chave mestra de todos os aposentos. Esta chavezinha é a do gabinete na extremidade da grande galeria do pavimento térreo. Pode abrir tudo, andar por toda parte, mas proíbo-a de entrar no pequeno gabinete. Proíbo-a tão categoricamente que, se ocorrer de você o abrir, não existe o que você não possa esperar de minha cólera. Ela prometeu atender rigorosamente tudo que ele acabava de ordenar. Depois de tê-la abraçado, ele subiu em sua carruagem e partiu. As vizinhas e as boas amigas sequer aguardaram serem convidadas para irem à casa da jovem casada. Tão impacientes estavam de ver todas as riquezas da sua casa, e não ousando lá ir estando presente o marido, por causa da barba azul que as assustava. Elas logo a percorrer os quartos, os gabinetes, os guarda-roupas, cada coisa mais rica e mais bela que a outra. Subiram depois até o guarda-móveis, onde não se cansaram de admirar a quantidade de belas tapeçarias, leitos, sofás, escrivaninhas, criados mudos, mesas e espelhos onde a pessoa se via dos pés à cabeça, cujas molduras, umas de vidro, outras de prata e ouropel, eram as mais lindas e as mais magníficas jamais vistas. Elas não paravam de tecer elogios exagerados e de invejar a felicidade da amiga que, todavia, não se distraía à vista de todas essas riquezas, impaciente que estava para ir abrir o gabinete do pavimento térreo. Estava tão tomada de curiosidade que, sem refletir que era desconsideração abandonar os convidados, desceu por uma escadinha escondida de modo tão precipitado, que receou por 2 ou 3 vezes quebrar o pescoço. Ao chegar à porta do gabinete, ficou algum tempo parada, lembrando a proibição feita pelo marido e refletindo que poderia acontecer-lhe uma desgraça, se cometesse uma desobediência. A tentação, porém, foi tão forte que ela não conseguiu vencê-la. Pegou então a chavezinha e, trêmula, abriu a porta do gabinete. A princípio não viu nada, pois as janelas estavam fechadas. Passados instantes, começou a notar que o chão estava coberto de sangue coagulado no qual se refletiam os corpos de várias mulheres mortas e suspensas ao longo das paredes. Eram todas as mulheres que Barba Azul havia desposado e que, uma após a outra, ele estrangulara. Ela sentiu-se morrer de medo, e a chave do gabinete que recém retirara da fechadura caiu-lhe da mão.
Refazendo-se aos poucos, apanhou a chave, fechou a porta e subiu ao seu quarto para em parte recuperar-se. Mal conseguia, porém, de tal modo estava emocionada. Observando que a chave do gabinete estava suja de sangue, esfregou-a 2 ou 3 vezes, mas o sangue não desaparecia. Em vão a lavou e até a esfregou com sabão e areia. Lá estava sempre o sangue, pois a chave era fada, e não havia jeito de limpá-la completamente. Limpado o sangue de um lado, ele reaparecia do outro. Naquela mesma noite Barba Azul retornou de sua viagem. Contou que no trajeto de volta recebera mensagem informando-o de que o negócio para o qual viajara lhe tivera solução favorável. Sua esposa fez o possível e o impossível para demonstrar-lhe que estava feliz com sua pronta volta. Na manhã seguinte ele lhe pediu que devolvesse as chaves. Ela entregou-as mas com mãos trêmulas, de sorte que foi fácil a ele adivinhar o que se passara. Por que a chave do gabinete não está junto das demais? Perguntou-lhe. Casualmente a deixei lá em cima sobre minha mesa, respondeu ela. Não demore para me devolvê-la, disse Barba Azul. Depois de várias protelações, a chave acabou devolvida. Tendo-a examinado, Barba Azul perguntou à mulher. Por que há sangue nesta chave? Realmente não sei, tornou a pobre mulher, mais pálida que a morte. Diz não saber, replicou Barba Azul, mas eu bem que o sei, você quis entrar no gabinete. Pois bem, madame, você vai entrar nele e vai ocupar o seu lugar, junto das senhoras que lá você viu. Atirou-se ela aos pés do marido, chorando e rogando-lhe perdão, com todas as mostras de verdadeiro arrependimento por não ter sido obediente. Linda e aflita como estava, ela teria enternecido um rochedo. Entretanto, o coração de Barba Azul era mais duro que um rochedo. Você tem de morrer, madame, disse ele. Imediatamente. Se devo morrer, respondeu ela, voltando-lhe os olhos rasos de lágrimas, dê-me uns minutos para orar a Deus. Dou-lhe 1/4 de hora, respondeu Barba Azul, e nem 1 minuto a mais. Vendo-se só, ela chamou sua irmã e disse-lhe. Irmã Anne, esse era o nome dela, suba, eu lhe peço, no alto da torre para ver se meus irmãos estão chegando. Eles prometeram que me veriam ver hoje. Se você os enxergar, faça-lhe sinal para que se apressem. A irmã Anne subiu ao alto da torre, e a pobre aflita gritava-lhe de tempo a tempo. Anne, minha irmã, você não vê nada. E a irmã Anne lhe respondia. Não vejo nada além da poeira em meio à luz do sol e a relva verdejando. Desça imediatamente, gritava Barba Azul, ou subirei até aí. Já vou, tornava a mulher, e em seguida gritava. Anne, minha irmã Anne, você não vê nada chegando. Vejo, respondeu a irmã, uma nuvem de poeira vindo para este lado. São meus irmãos. Céus, não, minha irmã. É um rebanho de carneiros. Você desce ou não? Gritava Barba Azul. Mais um instante, respondia a esposa, e voltava a gritar. Anne, minha irmã Anne, você não vê nada chegando. Vejo, respondeu ela, 2 cavaleiros que vêm para este lado, mas estão ainda bem longe. Louvado seja Deus, exclamou ela logo depois, são meus irmãos. Vou sinalizar-lhes o mais que possa para que se apressem. Barba Azul passou a esbravejar tão alto que a casa toda estremeceu. A pobre mulher desceu e foi lançar-se aos seus pés, banhada em lágrimas e desgrenhada. Isso de nada adianta, disse Barba Azul. Você tem de morrer. E agarrando-a pelos cabelos com uma das mãos e com a outra levantando no ar o facão ia cortar-lhe a cabeça. A pobre mulher, virando-se para ele e olhando-o com olhos agonizantes implorou-lhe ainda um instantezinho para que orasse. Não e não, respondeu ele. Recomende-se bem a Deus, e erguendo o braço nesse momento bateu-se com tal ímpeto na porta que Barba Azul imediatamente se deteve. Ato contínuo, viram-se entrar 2 cavaleiros que, empunhando as espadas, avançaram sobre Barba Azul. Ele reconheceu que eram os irmãos de sua esposa, um dragão e outro mosqueteiro, por isso se apressou em fugir para salvar-se. Os 2 irmãos, porém, perseguiram-no tão de perto que o agarraram antes que ele alcançasse as escadarias. Prostraram-no morto, atravessando-lhe o corpo com suas espadas. A pobre mulher estava quase tão morta quanto seu marido, mal encontrando forças para erguer-se e abraçar os irmãos. Apurou-se que Barba Azul não possuía herdeiros, de sorte que sua mulher ficou dona de todos os seus bens.
Grande parte deles ela destinou ao casamento de sua irmã Anne com um jovem fidalgo, que já muito a amava. Outra parte usou para comprar as patentes de capitão aos 2 irmãos, e o restante conservou consigo para casar-se com um homem da maior honestidade, que a fez esquecer o período ruim que passara com Barba Azul. Moral. Malgrado todas as suas atrações, a curiosidade muitas vezes custa pesados desgostos. 1000 exemplos disso são vistos todos os dias. Sem ofensa ao sexo, é prazer assaz passageiro. Mal dele se usufrui, já não existe mais e seu preço é sempre demasiado caro. Outra moral. Pequeno que seja nosso bom senso e que do mundo saibamos os pastichos, vê-se logo que esta história é um conto dos tempos antigos. Já não existe marido tão terrível, nem que exija o impossível, por mais desgostoso e ciumento que esteja. Agora é visto submisso junto de sua esposa, seja qual for a cor de sua barba. Difícil afirmar qual dos 2 manda na casa. Fim.